Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de compartilhar a palavra do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um que está aqui hoje. E gostaria de falar para os irmãos que aqui estão, os visitantes. Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade, quiser acompanhar, a igreja tem um canal no YouTube. Canal esse onde fica armazenado os trabalhos que a igreja realiza, as mensagens que também são trazidas aqui. Já tem um número de mensagem bom, da fé reformada que nós tivemos. O canal da igreja chama Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Então, se os irmãos que nos visitam e aqui estão também puder nos ajudar a acompanhar e a divulgar esse trabalho que é realizado, é muito importante. Nós temos tido algumas devolutivas muito boas de pessoas que têm acompanhado as mensagens, os trabalhos da igreja, porque às vezes por algum motivo não pode estar aqui conosco. Então esse trabalho também ajuda muito as pessoas nos poder acompanhar a mensagem do Senhor. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, o canal chama Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Irmãos, essa noite eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos e convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Este texto vai nos auxiliar essa noite na compreensão da palavra de Deus. Lá está escrito assim: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que texto lindo, glória a Deus. Hoje eu gostaria de trabalhar com esse texto e podemos compreender, porque a nossa salvação, ela é um fato consumado, é um processo, é uma promessa, é uma gloriosa obra de Deus. Aquilo que Deus já fez muito antes de nós nascermos, muito antes de nós mesmos vir a conhecer a palavra de Deus, Deus já havia preparado tudo o que hoje tem. Deus já preparou uma gloriosa promessa, uma obra maravilhosa. E a salvação é um termo muito amplo. E tem um comentarista, o nome dele é Scofield. Esse comentarista, ele traz a interpretação dessa palavra entre o grego e o hebraico e nos coloca dizendo que a salvação, ela implica uma ideia de segurança, uma ideia de conservação, implica uma ideia de santidade. E a salvação em si, ela reúne muitos atributos, muitos atos, muitos processos que nos ajudam a entender esse processo redentivo que Deus preparou para nós, né? Deus, Ele nos justificou, Deus, Ele nos santifica e Deus, Ele prepara a nossa conversão. Então nós temos a segurança de que Deus está conosco, porque nós somos justificados, santificados e seremos glorificados. É isso que esse texto está trazendo para nós. Então eu gostaria de tratar com os irmãos aqui, dentro desse texto, com o tema a salvação em 3 tempos. Queremos compreender quais são esses tempos, como é que esse processo se faz da salvação. E este texto vai nos ajudar com outros a compreender o que de fato e como se tem esse processo da salvação. Gostaria de convidar os irmãos para mais uma vez abrir as suas Bíblias lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 1. Se os irmãos puderem nos acompanhar com a palavra de Deus, seria muito bom para a gente poder entender aquilo que nós temos para essa noite. Então nós temos lá, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Esse texto
ele nos mostra claramente quais são os tempos que nós temos aqui da salvação. Quais são os tempos em que eles estão separados? Observe que aqui nós temos o qual nos livrou. E exatamente nesse tempo nós temos no passado aquilo que Deus já fez por nós. E depois nós temos e livrará. Ele aqui está tratando do presente, de tão grande morte em quem temos. E olha que observe no final do versículo que ele coloca: esperado ainda continuará a livrar-nos. Então aqui nós temos no futuro. Então nós temos o passado, nós temos o presente e temos o futuro. Então Deus, Ele é maravilhoso. Ele trabalhou no passado, tem trabalhado no presente e já preparou para nós um futuro. Então a salvação, ela é dada em 3 tempos, né? Tempos esses que nós vamos nomenclaturar agora. O primeiro tempo nós vamos tratar quanto à justificação. Esse é o primeiro tempo em que nós vamos compreender aquilo que Deus tem para nós. E a justificação, nós vamos utilizar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. E lá está escrito assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bonito esse texto. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus amados, hoje de manhã nós falamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. E nós compreendemos que a palavra de Deus é a nossa fonte de conhecimento. O que há de melhor para se aprender e conhecer está nas Escrituras Sagradas. Todas as respostas que você procura encontram-se nas Escrituras Sagradas. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus se explica pela própria palavra de Deus. Eu não preciso buscar nada fora, eu preciso apenas compreender aquilo que está na Bíblia. Então para isso eu preciso entender o que tem no Antigo Testamento e o que tem no Novo Testamento. Essa é a importância de nós estudarmos a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor nós encontramos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso nos mostra que não existe um homem justo na face da terra. Isso nos mostra que nenhum de nós podemos dizer que somos pessoas boas, que somos pessoas que fazemos o bem e somos pessoas que agradamos a Deus. Porque é impossível, porque não há uma pessoa justa sequer na face da terra. Não existe ninguém, nenhum ser humano que possa chegar e dizer assim: eu sou justo o suficiente. Não tem condições, não existe. Todos são culpados. Todos nós. Se eu ou se você estivesse no jardim do Éden, nós teríamos feito do mesmo jeito que Adão e Eva fez. Teríamos errado da mesma forma que Adão e Eva errou. Por isso nós não somos justos e nós somos culpados. E Deus, Ele não inocenta o seu culpado. Deus, Ele não inocenta, Deus, Ele condena aquele que é culpado. A alma que pecar, essa morre. Deus deixou muito claro isso, está nas suas Escrituras. Tanto os gentios que não tinham a palavra de Deus, quanto os judeus que possuíam a palavra de Deus, eles estavam igualmente condenados. Todos estão condenados. Os gentios, eles estavam condenados pela lei, a lei da consciência, e os judeus estavam condenados pela lei de Deus. Todos estão condenados. O argumento que Paulo é que pelas obras e pela lei ninguém pode ser salvo, ninguém pode justificar. Você não consegue justificar pelas obras e pela lei. Não tem como você ser justo diante disso. E eu gostaria de trazer aqui para nós a confissão de fé de Westminster. Essa confissão, ela nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a palavra do nosso Senhor.
Olha o que diz lá no capítulo 11, na primeira sessão: aqueles a quem Deus eficazmente chama, também livremente justifica, não por infundir nele justiça, mas por perdoar os seus pecados, e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa nelas operadas ou nelas feita, mas unicamente em consideração à obra de Cristo, o Senhor. Nós somos justificados não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo já fez. Nós não somos justos por os nossos próprios esforços e méritos, mas Jesus Cristo já fez isso por cada um de nós. Todo aquele, meu irmão, que crer verdadeiramente em Cristo Jesus, todo aquele que olhar para o Senhor, todo aquele que compreender que Cristo é o único Salvador, esse tem a salvação, através de Cristo Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Todo aquele, somente aquele a quem Deus eficazmente chamou, também gratuitamente justifica. Somos justificados gratuitamente. Não há nada que você ou eu faça que será capaz de pagar a Deus aquilo que nós devemos a Ele. Essa justificação, ela é um ato de Deus puramente judicial, na qualidade de juiz que o Senhor tem, pelo qual Ele perdoa todos os crentes, e o julga, aceita, e o trata como justos diante do Senhor, por conta de Cristo Jesus, por aquilo que Ele já fez por todos nós. Meus amados, o homem não podia tornar-se justo diante de Deus, é impossível, mas Ele fez algo muito maior. Ele enviou o seu único Filho para que morresse por nós, e então, através de Cristo Jesus, nós pudéssemos ser justificados. Jesus foi um fiador, Jesus foi um fiador para nós. E quando Jesus morre numa cruz, Ele leva sobre o seu corpo, sobre o madeiro, todas as nossas condenações, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as iniquidades, as transgressões que nós cometemos. E por conta de Cristo, nós temos a salvação, nós somos justificados, porque Deus fez cair sobre Ele toda a iniquidade, e agora nós podemos estar livres da culpa do pecado, e nós somos justificados diante de Deus. Não tem mais nenhuma condenação sobre nós, porque a justificação é um ato, e não um processo. O que Cristo fez foi salvar cada um de nós diante do tribunal de Deus. Isso é um ato legal que Deus fez, que Cristo fez por cada um de nós. Então, meus irmãos, é impossível nós não olharmos para Cristo e não amá-lo verdadeiramente. Aquilo que nós merecemos é a condenação, aquilo que nós merecemos é a morte, aquilo que nós merecemos é a perdição total. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus, por Cristo Jesus e através de Cristo, nós temos a salvação. Como é que eu não consigo adorar? Como é que eu não consigo me prostrar diante de Cristo? Como é que eu não consigo louvar ao Senhor com todo o coração e toda a alegria que eu tenho? Por saber que nós fomos justificados. Isso aconteceu antes mesmo do que eu e você nascesse. Olha que ato glorioso que Deus fez em nossas vidas. Que coisa maravilhosa que Deus fez em nós. Todos os salvos, eles estão justificados, e de igual forma, todos estão justificados de igual forma. Meus amados irmãos, nós precisamos nos prostrar e conhecer mais a Cristo, porque Ele
e através dele nós fomos salvos da condenação. Se não fosse por Cristo, hoje nós não estaríamos aqui. Mas o ato da justificação, o ato de Deus através de Cristo Jesus, ele produz no cristão também a santificação. Nós fomos justificados por Cristo, através de Cristo. E agora nós temos o ato da santificação. Nós estamos sendo santificados dia após dia. E para entendermos quanto à quanto à santificação, nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos diz. E lá em Filipenses 2, versículos 12 e 13, nos diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós somos santificados dia após dia. E o interessante em sermos santificados dia após dia é porque essa salvação, ela é um fato consumado, mas também ela é um processo em que se passa todos os dias. É um processo em que você vai crescendo, é um processo em que você vai sendo moldado para a glória de Deus. Desde que nós fomos regenerados e fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós somos transformados progressivamente para a imagem de Cristo através de nós. Todos os dias nós somos moldados. O propósito eterno de Deus não é apenas nos levar para a glória dele. Isso vai muito além. O propósito dele também é de nos transformar à imagem do Rei da Glória. A proposta dele é nos moldar dia após dia, para que eu e você se pareça mais com Cristo. Deus nos salva não no pecado, mas Ele nos salva do pecado. Então o pecado ele não pode mais fazer parte da minha vida e eu sentir prazer e alegria no pecado. Prazer e alegria em transgredir a vontade de Deus. Porque quando eu estou passando pelo processo da santificação, dia após dia, eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que buscar cada vez mais agradar ao coração de Deus. Porque Deus, o propósito dele é nos transformar à imagem do Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele não compactua com o pecado. Por isso que dia após dia, eu preciso me policiar, e preciso me colocar diante de Cristo, e pedir para que Ele me fortaleça, e que Ele me oriente, que Ele guie os meus caminhos, para a honra e glória do nome dEle. Deus escolheu em Cristo para sermos santos. Deus nos escolheu em Cristo para sermos irrepreensíveis. Deus ele nos escolheu em Cristo para a salvação na fé em Cristo Jesus. Somente Cristo é quem pode nos salvar. Somente através de Cristo é que nós temos a salvação. E somente através de Cristo é que nós vamos ter a santificação. E nós precisamos compreender que o mundo não deve mais agradar a mim, mas o que me agrada é a palavra de Deus, é fazer aquilo que Deus me orienta a fazer em sua palavra. Mais uma vez eu gostaria de voltar e utilizar aqui uma das mais concisas declarações de fé cristã que nós temos, que é a Confissão de Fé de Westminster. E aqui então eu quero usar o capítulo de número 13, mais uma vez a primeira sessão. Os que são eficazmente chamados e regenerados, havendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados genuinamente
e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e seu Espírito nele habitando. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e suas diversas concupiscências mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e ele mais e mais vivificado e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da genuína santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade jamais veremos ao Pai. Observe que a prova de que uma pessoa ela foi justificada e ela está sendo santificada é como nós olharmos para uma árvore e conhecê-las pelos frutos em que elas dão. Um cristão que não produz frutos, alguma coisa está errado. Porque o cristão, ele tem que produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos, porque isso faz parte de nós vermos que a pessoa ela foi justificada e ela está sendo santificada. É importante que cada um de nós possamos compreender que se nós não produzirmos frutos, nós não estamos compreendendo que nós de fato fomos justificados, estamos sendo santificados por Deus. Porque a partir do momento que eu não estou produzindo nenhum tipo de fruto, significa que a minha vida não está mudando. Se eu continuo sendo feliz com os mesmos erros que eu cometia antes, e agora eu não sou capaz de esquecer aquilo, de fugir daquilo, e continuo cometendo as mesmas falhas, significa que alguma coisa está errada em minha vida. Porque dia após dia nós somos santificados, então aquilo tem que me fazer mal, eu não posso mais compactuar, aquilo não pode mais me agradar, porque eu estou sendo santificado dia após dia. É isso que está dizendo aqui. E isso é produzir frutos. É quando você conhece uma pessoa em que ela é uma pessoa completamente terrível e de repente ela muda da água para o vinho. Você percebe e que ela produz frutos, porque ela é uma outra pessoa, ela foi regenerada, ela é santificada. E esse processo é importante nós conhecermos, porque é uma prova de que a pessoa ela foi justificada e ela está sendo santificada. Essa é uma prova disso. Todo aquele em que Deus, através da regeneração, criou uma nova natureza espiritual, ela continua cada vez mais produzindo e influenciando na vida desta pessoa. Então não é possível alguém que foi justificado e está sendo santificado continuar com a mesma vida em pecado. Isso não é possível. Isso não existe. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus e a sua graciosa influência dentro de nossas vidas, ela molda o nosso espírito, ela molda o nosso ser, ela molda o nosso falar, ela molda o nosso vestir, ela molda o nosso agir, ela molda o nosso olhar, ela molda a nossa vida inteira. Você é modificado por inteiro. E isso é uma prova de que quando a pessoa ela é justificada, ela está sendo santificada dia após dia. Essa obra da santificação, ela envolve tanto a forma de destruição do corpo do pecado, como também ela traz a vivificação e santificação e fortalecimento da vida do homem, para ele tornar-se mais puro. É isso que Cristo faz em nossas vidas. E a partir do momento que eu não compreendo isso, alguma coisa está errada. Se eu tenho os mesmos prazeres, significa que talvez Cristo não tocou na minha nem na sua vida. Se eu não consigo olhar para Cristo e ter prazer nele, alguma coisa está errado em mim. Porque o santificar, de acordo com as Escrituras Sagradas, é transformar o homem,
pois o homem, ele é consagrado para o sacro, para adorar e glorificar a Deus em todos os momentos de sua vida. Então, pela santificação, nós vamos sendo transformados de glória em glória, cada vez mais. A santificação, ela molda a vida do homem, ela molda a vida do cristão. A santificação, ela produz frutos na vida do cristão. Mas a santificação, ela é um processo que ela começa na justificação e ela vai terminar somente lá na glorificação. Então, quanto à glorificação, eu gostaria de utilizar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que obra maravilhosa que Deus faz em nossas vidas. A nossa salvação, ela está consumada na justificação. É um processo na santificação e é uma obra futura na glorificação. Todo cristão, ele passa por esse processo, meus irmãos. Aqueles que já dormiram, descansam em Cristo Jesus. Nós que aqui ainda ficamos para a honra e glória do Senhor e vivemos para a glória de Jesus. Para isso que nós ficamos. E a nossa vida tem que glorificar a Deus. Os nossos atos têm que glorificar a Deus. Não tem como você não se emocionar, não tem como você não se animar em ver em tal obra que Deus fez em nossas vidas. É impossível você não se animar com isso. É impossível você não olhar que você estava condenado, que você estava morto, que você estava perdido, e agora você tem algo futuro para a sua vida. Você tem algo maravilhoso, você é uma pessoa completamente diferente, modificada, porque Cristo morreu por cada um de nós. E nossa segunda vinda, quando nós vemos o céu se abrindo e Cristo descendo, todos nós glorificaremos com Ele por toda a eternidade. É essa vida que nós precisamos almejar, essa vida que nós precisamos amar, uma vida que glorifica o nome do Pai, uma vida que louva o nome de Deus. Quando nós entendemos o que Deus fez em nossas vidas, nós entendemos por que nós devemos ser servos. Embora na mente e nos decretos de Deus a nossa glorificação já seja um fato absolutamente seguro, certo, você sabe que a palavra de Deus é imutável, ela não muda, você tem a certeza de que ela vai se concretizar somente na segunda vinda do Senhor. Você tem a certeza de quando Cristo voltar para buscar os seus, então nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Pois aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado, e aqueles que viveram para Cristo também serão levados com um corpo glorificado. Olha que obra maravilhosa que Deus faz em nossas vidas. Na justificação nós fomos salvos da condenação do pecado. Na justificação, todos nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Que obra gloriosa é essa?
Nós estamos sendo salvos, nós já fomos salvos e nós seremos salvos. Não tem como, meus amados irmãos, não olhar para um texto desse e dizer: ó, que gloriosa salvação, bendito seja o nome de Deus. É impossível, meus irmãos, nós não olharmos e glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, porque a glorificação, ela é a consumação da nossa redenção, quando recebemos na segunda vinda de Cristo um corpo novo, incorruptível, glorioso, poderoso, semelhante ao corpo do Rei da Glória, Cristo Jesus. Ó, que gloriosa obra que Deus faz em nossas vidas. Então, meus irmãos, é impossível nós termos a mesma vida em pecado, quando nós já fomos justificados e estamos sendo santificados. É impossível que isso aconteça. E isso deve produzir em nós uma alegria tão grande, por saber que Cristo Jesus morreu na cruz e Ele está voltando para buscar os seus. E isso deve produzir em nós uma repulsa enorme contra o pecado, contra aquilo que desagrada ao coração de Deus. Você que namora, namore para a honra e glória de Deus. Você que trabalha, trabalhe para a honra e glória de Deus, pois tudo o que você faz está sendo visto por Deus, e você tem que fazer para a glória de Deus. É maravilhoso nós podermos olhar isto. E eu gostaria de concluir com os irmãos este estudo, pegando as divisões a quais nós fizemos aqui hoje. Divisões essa para compreender sobre a salvação. No passado, nós temos a justificação, a salvação da penalidade do pecado. No presente, nós temos a santificação, salvação do poder do pecado. E no futuro, nós teremos a glorificação, a salvação da presença do pecado. O pecado já não estará mais presente em nossas vidas. Vocês conseguem imaginar isso? Você já parou para imaginar como será a sua vida? Você já parou para imaginar na glória, louvando a Deus por toda a eternidade, sem que o pecado esteja presente? Sabe que você consegue imaginar a perfeição? Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que Cristo fez para nós. Somente em Cristo nós temos a solução espiritual para o passado, para o presente e para o futuro. Somente Ele vai poder libertar cada um de nós. Somente Cristo é quem pode nos libertar. Somente Cristo liberta você do seu passado. Somente Cristo dá um significado para o seu presente. E somente Cristo é a garantia para o seu futuro. Somente através de Cristo Jesus. Não existe um outro, meus amados irmãos. Em outras palavras, nós podemos dizer então que nós temos um passado remido, um presente consentido e um futuro garantido. Glórias ao nome de Deus. Vamos orar?